Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Eu vou continuar aqui o assunto da semana retrasada, que eu estou revisando com o Eduardo, né? Mas na semana retrasada eu falei sobre o Evangelho e a renovação da mente. E eu vou continuar na mesma direção, falando a respeito de uma mente renovada, de uma forma um pouquinho diferente. E eu peço que você, por favor, abra comigo a Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta que ele escreveu. Muitas vezes a gente fala primeiro a Pedro, né? Não foi escrito para Pedro, foi escrito por Pedro. Então é a primeira carta que ele escreveu, no capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 em diante. E hoje eu vou falar sobre a mente do peregrino, a jornada do cristão enquanto vive neste mundo. Você encontrou aí? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligido por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo, agora crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objeto da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, eu vou repetir aqui o tema. O tema é a mente do peregrino, a jornada do cristão enquanto vive neste mundo. Eu acredito que é bem conhecido da maioria dos irmãos um livro clássico, é o segundo mais bem vendido da história depois da Bíblia, mais lido, que é o Peregrino de John Bunyan, né? John Bunyan, ele nasceu em 1628, se não me falha a minha memória, na Inglaterra. Foi um pregador, escritor, teólogo, que por não aceitar o que a igreja da Inglaterra, né, naquele momento, tinha como direção, ele se tornou um pregador independente, um dos mais conhecidos pregadores batistas da história, né, John Bunyan. E dentre os seus muitos livros, o mais famoso dele se chama O Peregrino, que é escrito em formato de ficção, né, onde ele, na prisão, onde ele passa um tempo de 12 anos preso, e ele começa o seu livro da seguinte forma: peguei a caneta e escrevi. É como se ele dissesse assim: o que sair daqui está saindo, né? Então ele começa, num formato de ficção, a escrever o famoso livro chamado livro O Peregrino. No livro O Peregrino há um personagem chamado Cristão, que ele atravessa por vários lugares rumo a Jerusalém Celestial, e quando ele vai
fazendo a sua peregrinação, ele se encontra com muitos personagens, né? Os personagens são o evangelista, o obstinado, ele passa pelo pântano da desconfiança. Então é um livro bem legal, porque ele traz uma história assim, que não é um livro teológico nos modos que a gente conhece, né, de você pegar um tema e dissecar, mas ele vai fazer no formato desta peregrinação de cristão, o que cristão enfrenta para chegar rumo a Jerusalém celestial. E no decorrer do livro você vai ver que é um livro repleto, cheio mesmo de referências bíblicas, e logo é notado isso, né? Então ele encontra, vou repetir aqui, com o evangelista, o obstinado, que passa pelo pântano da desconfiança, encontra-se com o volúvel, conversa com o Senhor sábio segundo o mundo, e por aí vai, né? E ele encontra também com alguém chamado Esperança, e o peregrino ele carrega um fardo. É um livro muito legal, muito gostoso de ler, que retrata bem a jornada do cristão aqui neste mundo. Então a gente vem falando já, esta é a 9ª parte sobre o que é o Evangelho, e não tem como a gente falar só o Evangelho sem necessariamente a gente não passar pelos resultados que ele produz, né? E o resultado que ele produz são muitas coisas aqui que nós já falamos, né? Perdão, a reconciliação do homem com Deus, o Evangelho começando com a boa nova de Deus, a salvação para o homem, mas não se resumindo somente a isso, né? Então, desde o começo eu tenho explicado aqui que se a gente reduz o Evangelho a somente a boa nova, isso é muito perigoso. O Evangelho ele é simples, ele não é simplista, mas ao mesmo tempo ele não é tão simples assim, ele é muito profundo, ele é muito vasto, né? E o Evangelho gira em torno do personagem principal, o Senhor Jesus Cristo. E por que eu falei aqui do peregrino de John Bunyan, que retrata a caminhada do cristão? Porque o apóstolo Pedro, quando ele começa a sua carta, que são 2 cartas, nós lemos aqui a primeira, depois nós temos a segunda. Primeiro, você tem um homem totalmente transformado pelo Evangelho, que é o apóstolo Pedro, né? Eu já falei aqui algumas vezes que eu acho muito interessante algumas pregações que criticam Pedro, né? Porque Pedro afundou, porque Pedro negou, porque Pedro isso, porque Pedro aquilo. Eu queria ver se fosse eu ou você no lugar de Pedro, né? Então a gente se identifica com o personagem Pedro, atirado, impulsivo, sanguíneo, raivoso, mas alguém que encontrou com o Senhor Jesus Cristo, que teve a sua vida transformada, uma vida transformada pelo Evangelho. E é muito nítido quando você lê isso na sua primeira carta e na sua segunda carta, né? Então vai chegar um momento nas suas cartas que o apóstolo Pedro ele vai falar assim: olha, Paulo fala de coisas difíceis da gente entender, que os ignorantes, os falsos mestres aí distorcem aquilo que Paulo tem dito, mas uma coisa eu digo a vocês: esperai inteiramente na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro ele começa a sua saudação tratando os crentes aos quais eram dirigidos esta carta. E é bem legal que, se você vê em qualquer mapa de geografia bíblica, vou puxar no Google, que é o modo mais fácil hoje, né? Em que região que ficava isso aqui? Fica na região da atual Turquia. Então já aponta ali próximo da Europa, e também ali da Grécia, né, na Europa, e também um caminho para o Oriente Médio. E Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, ele está escrevendo agora aos eleitos, peregrinos. Em algumas versões nos diz a palavra estrangeiros, ou seja, são pessoas que não pertencem a este mundo, estão aqui, vivem aqui no mundo criado por Deus, mas é um mundo caído, um mundo quebrado, um mundo que precisa de redenção, mas ao mesmo tempo nós somos cidadãos dos céus. Isso é muito maravilhoso. Então ele escreve aos peregrinos, por isso que o Senhor me concedeu a graça de dar este título aqui: a mente do peregrino, a jornada do cristão enquanto vive neste mundo.
Então, aos cristãos, né, num lugar chamado Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E aí ele bate numa tecla que muitas vezes as pessoas não gostam de falar, ou quando falam se enrolam todas, né? Que é a respeito da predestinação. Irmãos, nós somos eleitos por Deus. Se somos eleitos por Deus, o Evangelho nos foi dado como o tesouro mais precioso que existe neste mundo. Nada do que o mundo possa nos oferecer, do que estrutura social, do que riqueza de qualquer país possa nos dar, se compara às riquezas do Evangelho. E Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E aqui é um ponto que eu quero parar e gastar alguns minutos, porque muitas vezes a gente fala assim: olha, irmãos, Deus escolhe a pessoa baseada na presciência. Então, se Ele sabia que você ia crer, então Ele te escolheu. Não é isso, irmãos. Isso é um equívoco muito grande. E Pedro, quando ele está usando esta palavra que é presciência, está falando de um conhecimento pré-determinado. E é a mesma linguagem usada lá em Amós, capítulo 3, verso 2, onde Deus diz para o povo: a vós somente conheci. Ou seja, é um relacionamento antes da eternidade. Antes que o mundo viesse a ser criado, antes que você viesse a nascer, antes que você viesse a existir, antes que o seu pai e sua mãe te dessem um nome, você já estava na mente de Deus. E Deus, de certa forma, já se relacionava com você. Se você é um eleito por Deus, se você pertence a Cristo, você é alvo, objeto do amor de Deus. E Deus já de antemão nos conhecia e nos separou para este propósito último e maravilhoso, que diz aqui o texto: pela santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, um evangelho sem falar sobre o sangue de Jesus que purifica e perdoa pecados é um evangelho falso, um evangelho digno de não ser ouvido, de não ser acatado. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas falam-se muito em nome do evangelho, fala-se muito em nome de Deus, mas não há a mensagem do perdão, o perdão que vem pelo sangue de Jesus. Para traduzir de um modo mais simples e mais fácil para a gente entender, quando as nossas versões aqui trazem a aspersão do sangue de Jesus, é a purificação do sangue de Jesus. Então o homem, para ele chegar diante de Deus e ser aceito diante de Deus, ele precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Se ele não for purificado pelo sangue de Jesus, ele estará sob condenação eterna. Essa é a verdade do Evangelho, verdade muitas vezes dura, difícil, mas é uma verdade que nós não temos como evitar. Diga, pastor. É interessante que esse versículo 2, a gente observa a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, com certeza. Interessante, porque assim, a eleição, de maneira muito simples para se entender, assim, eu não escolhi a família que ela ser. Exato. Né? É o Pai, né, que escolhe e planeja, né? Quero ver o Filho. Né? Não é uma escolha do Filho em si. Mas aqui é bem claro, quando se trata de eleição, ninguém se auto-elege, ele é eleito, né? Alguém precisa eleger. E é muito interessante que a gente olha e vê o trabalhar do Pai, do Filho, né? E do Espírito Santo na... Com certeza, toda a Trindade está envolvida na salvação, né? E aí, às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas o termo Trindade não aparece na Bíblia, então não é Bíblia. Irmão, está dentro do texto, não está escrito nos moldes da nossa curiosidade, da gente saber, tem que estar escrito assim, mas já está implícito no texto. Como diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, isso faz parte, isso atua na salvação, né, dos eleitos de Deus. Mas vamos lá. Então eu falei aqui do peregrino, né, do livro. Então, se você ler o livro, ou se você já teve a oportunidade de ler, retrata muito bem como é a nossa jornada aqui neste mundo. E na primeira carta de Pedro, também, assim como na segunda, nós podemos observar que ele inicia sua carta com um tom e um direcionamento aos cristãos peregrinos, para os crentes que provaram do Evangelho da Graça, têm as suas mentes renovadas, aonde ele bendiz a Deus por meio de Cristo, pois são gerados para uma viva esperança,
e a Bíblia nos diz que a esperança é a âncora da alma. Eu estava vindo para cá, ouvindo o jornal, né? O entrevistador estava entrevistando o ministro Paulo Guedes, e a pergunta foi a seguinte: ministro, o que o senhor pode falar como uma mensagem de otimismo para o povo brasileiro, né? E aí o ministro deu as suas explicações, mas você não vê que há uma mensagem de esperança. Há nos moldes deles uma mensagem de esperança, mas é um otimismo, porque, como diz um escritor, otimismo é um desejo sem garantia, e a esperança cristã é que a esperança se baseia naquele que morreu e ressuscitou. Por isso que Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro sabe qual é o objeto da sua crença e o objeto do seu louvor. Não que Deus seja um objeto, né? Mas para onde ele está direcionando a sua fé, a sua esperança e o seu louvor, que é o Deus bendito, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos regenerou, que ele fala usa a linguagem do novo nascimento, né? Daqueles que nasceram de novo, que nasceram segundo a vontade de Deus, para o quê? Uma viva esperança. Então, como eu falei que a Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma, se você olhar no Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, você vai ver o escritor comparando a esperança com uma âncora da alma, né? E esses dias até eu vi um vídeo assim, que um navio estava no porto, e o pessoal foi colocar a âncora, né? Irmãos, é uma marreta considerável, não sei se você já teve a oportunidade de ver, e uma cacetada naquele gomo de corrente, e aquela âncora disparou, porque ela é muito pesada, tem que ser, né? Porque senão o navio ele vai sendo levado para longe do porto, é natural isso aí, né? Agora você imagine aquilo correndo e alcançando seu objetivo, porque ele vai fixar no porto o navio. E o salmista diz no Salmo 107 que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor os livra das suas dificuldades e os leva, os conduz para o porto desejado. Então, a esperança do cristão, ela é uma âncora para a alma. Não se esqueça disso, que isso é muito importante para o cristão, né? Porque muitas vezes nós somos levados a esperar por tantas outras coisas e não esperar em Deus. Ainda mais numa sociedade tão plural, no qual nós vivemos hoje, que espera de tantos outros lugares, mas não conhece o Senhor Jesus Cristo, não sabe de onde vem a sua esperança. Mas o que é então um peregrino, como Pedro diz em sua carta? Irmãos, esta palavra, aos peregrinos, aos estrangeiros, é uma palavra usada em relação às pessoas que são residentes temporárias, não têm moradia fixa numa terra, que têm ligações profundas em outros lugares. A palavra enfatiza tanto a nacionalidade estrangeira como a residência temporária. Você já reparou, irmãos? Observe um judeu. O judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo. Você nunca está se referindo a alguém de descendência judaica como um brasileiro, um americano, sempre judeu, americano, judeu, não sei o que, sempre judeu, por causa da sua descendência, né? Você nunca vai ver alguém que, eu sou descendente de judeu, assim como eu, né, que tem uma descendência um pouco distante de italiano. Ninguém me considera como um italiano, mas o judeu é impressionante, né? Que judeus chilenos, judeus americanos, judeus que vivem na Palestina, sempre judeu, e ele nasceu em outro lugar, não é filho de judeu, e judeus alemães, poloneses e por aí vai, né? E nós pertencemos temos uma cidadania que não é o mundo que nos identifica, pelo menos biblicamente falando, não é assim, né? Um peregrino é alguém que tem uma residência temporária, não tem moradia fixa numa terra, tem ligações profundas em outros lugares. A palavra enfatiza, estou repetindo aqui, tanto a nacionalidade estrangeira como a residência temporária. Irmão, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, pode falar, tá? A gente usa o microfone para gravar aqui.
Bom, eleito segundo a presciência de Deus, já falei, né? Não é pelo fato de Deus saber que você iria aceitá-lo, mas já é uma pré-determinação, um pré-conhecimento da parte dele, por isso ele nos escolheu para a aspersão, purificação do sangue de Jesus. E aí Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. E muitas vezes a gente cumprimenta os irmãos na paz, irmão, graça e paz. Algumas comunidades tem graça e paz, o paz do Senhor. A gente não para refletir o peso que isso tem. Então, quando Pedro está saudando estes irmãos que iriam receber a sua carta, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso fazia parte do contexto em que eles, vivendo o Evangelho, né, isso seria multiplicado para eles, que nos gerou. Então aí ele bendiz a Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, no século passado houve um jornalista, um poeta inglês, o nome dele é um pouco estranho, um pouco diferente, talvez você já tenha ouvido falar, mas o sobrenome dele chama-se Chesterton, né? E um dia ele estava sendo entrevistado por um repórter, e o repórter perguntou para ele assim: Senhor Gilbert, se o Cristo ressurreto aparecesse agora aqui, nas suas costas, o que o senhor faria? Ele respondeu assim: ele está. Não é se ele aparecesse, ele está. O Cristo vivo está ressurreto entre nós. E essa é a esperança da igreja. E esse é o fundamento do Evangelho. Porque quando nós falamos da cruz, a cruz, ela simboliza a morte do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. Mas nós temos que olhar também o Evangelho pelo túmulo vazio, porque é o túmulo vazio que é o fundamento da nossa esperança. Na cruz, o Senhor Jesus foi moído pelos nossos pecados. Ele experimentou a morte, mas ele ressuscitou. Então, quando nós celebramos a ceia, nós participamos do pão, nós participamos do cálice, nós fazemos o que ele mesmo disse: em memória de mim. E em memória de mim não é uma expressão vazia, uma expressão carregada de significado. Em memória de mim, e eu venci a morte, eu ressuscitei. É isso que o Senhor está nos dizendo. Por isso, há uma responsabilidade muito grande de nós quando nós participamos da ceia, que esses elementos estão aqui de forma visível, nos mostrando a grandeza da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, quando foi perguntado para ele se Cristo aparecesse, não é se ele aparecesse, ele está. A resposta dele foi curta e objetiva, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus. Essa é a nossa herança. Vamos partir aqui para o verso 6, assim eu já vou caminhando para o fechamento. Olha só o que Pedro diz: nisto exultais, guarde bem essa expressão, ainda que agora sejais necessariamente afligido por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Pedro escreve essa carta, o ambiente não estava muito favorável ali para aqueles cristãos, Lembre-se que o Império Romano era muito grande, então essa região também fazia parte do Império Romano, e grande perseguição já estava havendo contra os cristãos, Então não é uma perseguição dos moldes de hoje no nosso país. Embora na Nigéria a gente sempre ouve falar de relatos de cristãos que estão sendo mortos, perseguidos, sequestrados. Coreia do Norte, no relato de missões lá tem a janela 10/40, dos países de maiores índices de perseguições no mundo. Mas não é uma perseguição dos nossos moldes, que hoje é mais assim, política, vamos dizer, Esse dia eu estava vendo uma matéria em que a Amazon tirou aí alguns livros cristãos que retratavam da questão do homossexualismo. Então você tem aqui um indício, alguma coisa de perseguição, mas não é como naquela época. Era perseguição ferrenha mesmo, de você capturar as pessoas, jogar em arena, virar espetáculo para as pessoas,
público, como um estádio de futebol, que é o Coliseu Romano, por aí vai. Então a coisa era brava, era feia mesmo, né? Então é nesse ambiente, nessa situação que Pedro escreve essa carta, um ambiente de uma situação de perseguição muito ferrenha. Mas, olha só, ele fala assim: nisto exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Então, o que ele nos fala aqui? Da alegria do Evangelho e as provações do cristão. Então, é algo assim que nos chama a atenção. É como se fosse um ei cristão, ei servo de Deus, alegre-se em Deus, o qual, não havendo visto, vocês o amam, né? Então, quando a Bíblia está tratando do amor, não é o sentimentalismo barato, é um amor a Deus acima de todas as coisas, né? Onde o Senhor Deus, por meio de Cristo, já operou na alma daqueles cristãos, e agora eles devotam amor verdadeiro a Deus, né? Então a transformação realizada pelo Evangelho corrige, né? Leva os nossos amores a Deus. É comum vermos e ouvirmos: eu amo isso, ou amo aquilo, né? Tipo a propaganda do McDonald's, amo muito tudo isso. Quem já não ouviu essa propaganda, né? Às vezes a gente acha bonito, acha engraçado essa propaganda, que é uma jogada de marketing assim muito interessante, mas você já parou para pensar o peso que tem isso? É o amor por comer, por sentir prazer através da comida. Então o Evangelho, ele corrige os nossos amores, que estão desordenados por causa da queda. Então, é nessa mentalidade que o peregrino, o cristão que está aqui nesta jornada, neste mundo quebrado, caído, falido, que precisa de redenção, é isso que ele precisa ter. Um amor corrigido para que ele possa amar a Deus como o Senhor Jesus Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o teu coração e de todo entendimento. E agora, irmãos, eu peço licença a vocês para contar uma experiência pessoal. Irmãos, como eu às vezes fico assustado comigo mesmo e pergunto a Deus: Senhor, por que eu não te amo como eu deveria? Está dado um relato da experiência, vamos voltar aqui. Porque é uma realidade. Porque muitas vezes o nosso coração é atraído por tanta coisa. E é o que eu tenho falado para algumas pessoas: não é aquilo que é ruim que vai nos afastar de Deus e nos levar para o inferno, é aquilo que é bom. Porque nós temos uma tendência de amar, amamos ao filho, amamos a esposa, amamos objetos, coisas mais do que a Deus. Mas com isso, não estou aqui colocando uma bomba relógio na sua cabeça e um fardo de 1 tonelada, para você sair aqui: nossa, tem que amar a Deus. Não, isso tem que ser uma transformação produzida por aquele que experimentou que ele está numa jornada muito maior e mais excelente, caminhando para junto de Deus, para perto do Pai, que ele tem uma mente agora de um peregrino, de alguém que é forasteiro, que é estrangeiro, que não pertence, que esse mundo não cabe. Embora o nosso Deus restaurará todas as coisas, mas nós estamos em uma jornada onde este lugar que Deus nos colocou aqui é um lugar de peregrinação, assim como Israel no deserto, que peregrinava rumo à terra prometida. Então Pedro foi confrontado pelo amor de Jesus. Então essa é a diferença. Por isso que eu não quero que você saia aqui com um peso: puxa, eu não amo a Deus, mas é tão difícil, afinal de contas eu não vou conseguir amar mesmo, então está tudo perdido, eu vou tolar o pé naquilo que eu amo, que eu gosto de fazer, e esse negócio de evangelho deixa de lado. Mas o amor de Jesus, quando ele encontra de fato o pecador, eu fico imaginando muitas vezes, né, como que foi aquele diálogo do Senhor Jesus com Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Talvez ele tenha começado nesse tom. Aí vem a segunda pergunta: tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo.
E aí, irmão, terceira vez é touchdown, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então, quando este amor nos confronta, é que nós conseguimos entender a grandeza do Evangelho de Jesus. Vamos lá. A prova suprema da salvação realizada em Jesus Cristo foi a sua ressurreição dentre os mortos, disse alguém, um comentarista. A prova suprema da salvação realizada em Jesus Cristo foi a sua ressurreição dentre os mortos. Para aqueles que conhecem, o pastor John Piper, ele tem desenvolvido seu ministério em torno da alegria cristã. Ele sempre fala isso, do crente alegrar-se em Deus, que o crente pode alegrar em Deus, se alegrar em Deus apesar de todas as suas provações, até mesmo aquelas mais severas, como martírio, doenças, perdas e incontáveis lutas que podemos enfrentar. Concordamos com ele com toda razão, mas parece que a alegria está longe demais de nossas vidas. E qual a razão que isso acontece? A razão é bem simples, é que nós nos rendemos ao espírito da nossa época centrado no eu, centrado no nosso próprio ego. Quando vivemos em torno do nosso ego, nossa alegria nos é tirada. Isso não quer dizer que você não terá momentos alegres, mas é uma alegria que não dura. Você acha que não tem alegria na Bíblia? Você acha que não tem alegria na Bíblia? Você acha que o cristianismo é uma religião onde você vive cabisbaixo, triste? E aí, irmão, como é que está? Está tudo indo. Tudo indo pela graça, tudo bem. Pegue qualquer concordância, referência cruzada, dicionário bíblico e verá como a Bíblia fala de alegria. Não vamos confundir alegria com emoções demasiadas, irmãos, pelo amor de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Embora emoção faça parte da alegria, mas a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Mas o Evangelho é um Evangelho de alegria. E quando eu falo de alegria, não é para você entrar aqui chutando tudo, e aí, gritando, hoje eu estou alegre. Não, calma, não é isso. Mas é uma alegria da exultação, ainda que sejais agora necessariamente afligidos. Observe essa palavra, irmãos, necessariamente afligidos. Então as provações são partes da vida cristã. Você não consegue tirar elas e colocar num canto e falar, fique aí que eu vou viver. Não, são parte, está dentro da vida cristã. Afligido por várias provações por um pouco de tempo. E esse pouco de tempo é o tempo que nos resta diante do Senhor. Pode ser um ano, pode ser uma semana, um mês, não sei. Mas uma coisa eu sei, que a Bíblia nos afirma que mais um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá não tardará. Está lá em Hebreus capítulo 10. Então um cristão peregrino tem que ter em sua mente que a sua alegria está em Deus. Nada mais, se ele experimentou a Cristo, pode dar a ele a alegria do que o próprio Cristo. E é isso que nos versos 7 e 8 nos falam: provação e alegria. E o cristão, na provação, consegue experimentar uma alegria. Irmãos, não estou dizendo com isso que de repente você não vai passar por momentos de dificuldade, de tristeza intensa, de provações da alma. Você vai passar. A noite escura da alma do cristão, ela faz parte. Se você não passou, eu te convido, bem-vindo, você vai passar. A sua hora vai chegar, pode ficar tranquilo. Diga. Aí pode ser considerado aquela questão de dualidade que a gente encontra na Bíblia, paradoxo bíblico? Dualidade eu não diria, mas paradoxo sim. Aflição Sim. e júbilo. Sim.
Porque só um cristão que tem uma bendita esperança, como Pedro diz, mesmo que ele esteja tomado de tristeza, ele consegue experimentar aquilo que o Senhor Jesus disse, que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. O Espírito Santo nos consolaria, nos guiaria em toda a verdade e justiça. Até porque o Evangelho nos dá um propósito. Nos dá um propósito. Quando as pessoas não têm um propósito, né, por isso vivem. Aí é que está a diferença do otimismo e da esperança. O otimismo vai passar, mas vai passar fiado em quê? Ou esperando em quem? Qual é a segurança? Qual a segurança? A esperança é como a âncora. Se o Senhor nos leva para o porto desejado, como diz o Salmo 107, não chegamos no porto, avistamos a praia e daqui a pouco o navio vai se afastando, né? Ué, mas eu ia descer e agora? O que eu vou fazer? Não, tem uma âncora que nos segura, né? E é isso que os versos 7 e 8 nos falam. Como o próprio Piper nos diz, temos que lutar por alegria. Então a grande diferença, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos experimentar a alegria do Evangelho nas provações, é que nós esperamos que a alegria ela vai acontecer assim, de uma maneira em que nós não temos que lutar. Nós devemos lutar por alegria. E lutar por alegria é fazer como o salmista no Salmo 42 fez: por que estás abatido, ó minha alma? Irmãos, isso não é uma pergunta ao vento. Isso é um conflito com si próprio. Quando a alma está abatida, quando a dificuldade bate a porta, quando não existe palavras para expressar orações diante de Deus, e ele está lutando contra a sua alma, ele está lutando por alegria. Por isso que ele diz no final do Salmo: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. E nós podemos imaginar que naquele momento a sua alma já estava encontrando descanso, sossego. Então o Salmo 42 nos fala isso: seu clamor e desespero. Então, mas a gente também deve observar o final: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está lutando por alegria com a sua alma. Infelizmente somos levados a crer que ser cristão é levar uma vida confortável, sem luta. Veja o que diz o apóstolo: a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, amais, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheio de glória. Irmãos, para encerrar aqui, sabe o que eu fico analisando assim? Parece que hoje a psicologia ela tem tomado uma proporção assim que tudo nós recorremos a ela. Não, mas a psicologia diz isso. É uma ciência dada por Deus para descobrir muita coisa e resolver muitos problemas? Sim, né? Como diz um teólogo, nós não podemos ignorar que isso é uma ciência, é um dom de Deus. Só que tem um problema, irmãos: a psicologia não é redentora. A psicologia não fala de perdão de pecados. A psicologia fala que se você tem um determinado problema, você deve aceitar a si mesmo como você é. Ora, o que a Bíblia nos diz? Se você tem um determinado problema chamado pecado, arrependa-se, seja liberto. É isso que a Bíblia diz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a psicologização da coisa, se é que existe essa palavra, né? Ah não, olha, viu, isso aqui é assim, é porque se você foi criado dessa forma, isso vai acontecer assim e tal. Mas a gente sabe que o pecado ele tem consequências diversas, tanto o nosso, como o ambiente que a gente foi criado, pai, mãe, aquela coisa toda, né? Mas essas coisas não são redentoras, não falam de perdão de pecados. Como disse Pedro aqui: olha, vocês foram escolhidos para a santificação no Espírito, vocês são santificados, vocês pertencem a Deus, para a obediência, irmãos. Evangelho é obediência. Peregrinos que estão rumo ao céu precisam obedecer a Deus, para a aspersão do sangue de Jesus, purificação, que nada mais é o que? Perdão de pecados.
né? Então, fica aqui o nosso conselho, tome muito cuidado com isso. Então, sempre quando você ouvir alguma coisa assim que vem recheada de psicologia, observe a seguinte coisa: onde está o perdão dos pecados? Está em Cristo Jesus. Só Ele é o nosso Redentor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser.